Mas nós temos falado sobre discipulado esse ano, nosso chamado de sermos e fazermos discípulos do Senhor. E nessa caminhada nós temos visto algumas características, algumas qualificações, algumas situações que fazem parte da vida de um discípulo. Nós temos falado que quando você aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, você automaticamente estava aceitando se tornar um discípulo de Jesus. E uma das características do discípulo de Jesus é que ele morreu para si mesmo, para suas vontades, para os seus desejos. A morte do eu, é uma das características de um discípulo. Então, quando você se depara com situações na tua vida que você está lá lutando para sobreviver, só para os teus desejos, suas vontades, você pensa em você apenas, você vai lembrar, meu eu não está morto, ele precisa morrer. Uma outra característica de um discípulo é que ele se reproduz, ele se multiplica. Ele não guarda aquilo só para si, a Bíblia é bem clara nisso. Aquilo que recebeste de mim, Paulo fala para Timóteo, transmite a outros, e esses a outros, e esses a outros. Então, a morte pro eu, para si mesmo. E isso acho que a vida toda a gente vai aprendendo a morrer, Porque se você pensa que morreu um negócio, aparece outra coisa no teu coração. Eu penso que morreu, apareceu outra coisa. E a multiplicação. E aí nós temos visto nesse transcorrer, nesse tempo aí, que existem outras características, outras marcas de um discípulo de Jesus. Semana passada nós falamos que uma das marcas é a obediência. E até conversávamos durante a semana, um discipulado aí com um dos jovens, que nós precisamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Eu e você precisa, eu preciso descobrir qual que é a vontade de Deus. Aquela célebre pergunta, por que eu vivo aqui, por que eu estou na terra, tal. Se eu quero entender o propósito, a vontade de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso descobrir essa vontade. Como? Na palavra. E aí eu vou para a palavra, descubro a vontade de Deus, mas não basta eu descobrir a vontade de Deus, que é dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, eu preciso obedecê-la. Ou seja, eu preciso obedecer à vontade. Qual que é a vontade? A palavra, aquilo que Deus me diz, aquilo que Deus espera de mim. Então a primeira qualidade de um discípulo, a primeira característica de um discípulo é a obediência. E nós falamos disso na última semana. E hoje eu quero falar sobre a segunda característica, a segunda qualificação de um discípulo, que é a submissão. Diga, submissão. Submissão é uma palavra que tem muitos, hoje em dia principalmente, as pessoas olham com um certo resguardo, que alguns movimentos do mundo hoje trazem a ideia de que obediência e submissão parece algo autoritário, retrógrado. E quando nós entendemos dentro da vontade de Deus, isso é bem claro. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Texto bem conhecido. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Já voltaremos a meditar nesse texto aqui. Submissão, e a submissão com alegria, com disposição, essa característica que faz parte da vida do cristão, do discípulo de Jesus. Submissão é mais que obediência, você obedece a Deus, mas ele tem um nível maior do que apenas obedecer, é se submeter, porque a submissão é uma atitude interior do coração, é uma atitude lá dentro do nosso coração que se submete a Deus. Tem aquela história famosa do Joãozinho, que a professora manda ele se sentar, ou manda ele levantar, seja como for, nem lembro mais a história, e o Joãozinho não levanta, não obedece, todo mundo levanta, ele não quis se levantar, até que a professora vai e fala: Joãozinho, me obedeça. Ele levanta. Daí ele fala assim: por fora eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Isso é uma explicação bem simples do que é a submissão. Ele obedeceu, mas não se submeteu, porque dentro dele não havia essa submissão.
Quando o texto aqui fala, tomem o meu jugo. O texto falou, vinde a mim, Jesus está falando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas vezes você já ouviu mensagens sobre esse texto, ou já pregou até, e aí a pessoa diz assim, você que está cansado dessa vida, abatido com os problemas, com as lutas, com as enfermidades e tal, vem até Jesus, né? Lance sobre ele, pega o jugo dele, porque o jugo dele é suave e tal. O texto não está falando nada disso. Você olha no contexto do texto, Jesus estava com os fariseus, com os religiosos da época, e as pessoas vindo e questionando a Jesus e buscando direção de Jesus. E aí Jesus, ele apresenta uma nova solução, uma nova opção, um novo caminho àquelas pessoas ali. Jesus tinha pregado nas cidades, por várias cidades, por vários vilarejos, por várias cidades. E aí ele chega assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai o meu jugo. E se tomai o meu jugo, o jugo é aquela ideia da canga do boi, né, que era usado para arar a terra, era colocado sobre os bois, eles caminhavam e aravam a terra. Mas no conceito judaico, jugo era mais do que isso. Jugo era a interpretação que os rabinos da época faziam da lei de Deus, que era o Pentateuco. Então os israelitas seguiam o Pentateuco, a lei judaica, eles tinham o Velho Testamento, os 5 primeiros livros chamados Pentateuco. E eles seguiam o Pentateuco, a lei. E existiam escolas rabínicas. E essas escolas rabínicas, cada uma liderada por um rabino, por um mestre, ele tinha uma interpretação da lei. Ele olhava a lei e ele trazia, minha interpretação é essa, minha interpretação desse assunto é esse. E aí tinha as escolas, as denominações, vou trazer para os dias de hoje, as igrejas. E aí Jesus fala o seguinte, olha, cada um desses rabinos que vocês conhecem, cada um desses mestres da lei, tem a sua interpretação da lei. O que isso é? Isso é o jugo. O jugo do rabino tal, no tempo de Jesus tinha Hilel, Shammai e tal. O jugo do rabino tal é esse, o jugo do caminho, ou seja, a interpretação do rabino tal é esse. E as pessoas seguiam aquele rabino. Aquele rabino fazia discípulos, que eram os talmidins, ou talmidim, que é a palavra discípulo em hebraico. E desde cedo, desde jovem, desde criança. E geralmente esses rabinos, eles escolhiam os caras que eram uma criança, uns meninos eram educados lá na sociedade judaica, junto aos rabinos. E até os 12 anos, os meninos sabiam o Pentateuco de cor, gente. Imagina o que é isso. O Pentateuco, eles sabiam de cor. Quantos versículos você sabe de cor? Cita aí. 2. O Senhor meu pastor e Jesus chorou. E aí, aqueles rabinos identificavam nas escolas rabínicas aqueles discípulos que mais se sobressaíam e traziam, os extraordinários, os maravilhosos, os bons ali, e traziam para perto de si, e aquele rapaz caminhava e se tornava um discípulo daquele rabino. Jesus está falando o seguinte, olha, esses rabinos aí têm um entendimento da lei, eles têm uma interpretação da lei, eles têm um jugo, só que o jugo deles é pesado. O jugo deles é pesado, a religiosidade deles é pesada, a religião deles é pesada. Eles ensinam algo que eles não vivem e colocam na vida das pessoas algo que nem eles conseguem viver e querem que as pessoas vivam. E aí Jesus, vinde até mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos por essa religiosidade, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu ensino, aquilo que a minha palavra, o meu entendimento, a minha interpretação. E aí Jesus fala, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, Jesus está falando, o meu ensino é suave, é leve. E o meu fardo é leve. Isso é o que ele fala do jugo. O jugo está falando de se submeter a essa autoridade de Cristo, de confiar nele. Se submeta, você quer submeter àquela religiosidade, se submeta. Mas Jesus está dizendo, se submeta a minha autoridade, confie em mim. E submissão, amados, é uma condição ou uma pré-condição para o que Cristo promete para os seus discípulos. Se você quer viver a vida que Deus tem para você como discípulo, segundo a palavra, você precisa se submeter à autoridade de Jesus e confiar nele. Confiar nele. Quando você começou a dirigir,
né? Tem gente que vai começar a fazer aula. A Rebeca vai começar a fazer as aulas práticas dela. A Karina está jejuando já. Aí, mas quando você começou a aprender a dirigir lá, e aprendeu a dirigir, pegou carro pela primeira vez, os mais experientes, aí os mais novinhos também, geralmente você obedecia tudo das leis de trânsito, né? Não estou dizendo que você não obedece, mas você andava certo. Era 40, você diminuía para 40, até ter uma outra placa para dizer que podia mudar. Geralmente é assim. E aí você vai ficando mais macaco velho, você vai ficando mais seguro, tal. E aí vai. E a nossa motivação para isso, quando a gente está aprendendo a dirigir, o que, que é? É a obediência à lei. Certo? Mas é a confiança? Geralmente não. Era o medo. Era o medo da multa, o medo do pai, que se aparecer uma multa no carro do teu pai, de quem for. Aquilo é um medo. A gente não quer ser multado. E aí a gente fica satisfeito. Só que isso é mera obediência, não é submissão. O que Cristo espera, por exemplo, na nossa vida com Ele é obediência. Ele espera, além da obediência, que os discípulos sejam submissos. Que você seja submisso, que você confie nele. E aí existe muita diferença entre submissão e obediência. Porque você pode ser obediente, como eu falei, sem submissão, é o caso do menininho lá. Mas o exemplo clássico na Bíblia era os fariseus. Fariseus era uma classe de religiosos que havia em Israel. E eles acreditavam na palavra de Deus, mas eles também acreditavam nas tradições orais, nas interpretações que eles faziam da lei, e aqui eles colocavam no mesmo pé. Digamos, eu começo a fazer algo, falar algo aqui, era o rabino, e a gente começa a colocar aquilo como condição de igualdade com a palavra. Tradições, centenas. Eles obedeciam a letra, o conteúdo da lei, das escritas, mas sem compreender o espírito que estava por trás daquilo. Então, quando a Bíblia dizia assim, não pode trabalhar no dia de sábado, porque o sábado é do Senhor. Você tem que descansar, sábado era para o descanso, na lei de Moisés. Começava às 6 horas da sexta e até às 6 horas do sábado. E aí, gente, Deus estava. A lei serve para quê? Para te proteger. Era um cuidado para você ter um tempo com Deus, com a sua saúde, tal, com a sua família, ótimo. É um princípio maravilhoso. Só que eles começaram a fazer a religiosidade em cima daquilo. Por exemplo, um dia Jesus está lá, num dia de sábado, e vem um cego até Jesus. E Jesus era judeu, o cego era judeu, eles eram judeus. E o cego vem até Jesus para ser curado. E lembra aquele texto? Jesus pega e vai curar o cego. O que Jesus faz? Cospe na terra. Só que estava cheio de fariseu ali. A minha interpretação desse texto é assim. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Ele cospe na terra, Jesus faz um lodo e pá, no olho do cara. E o texto começa a falar que ele fala assim, ele começava a ver as pessoas como árvores, né? E ele é curado. O que acontece? Os fariseus já mandam o WhatsApp um para o outro lá, tá. Jesus curou no sábado, não pode, é pecado, por quê? E muita gente que acha que a questão ali é a cura do cego no sábado. Não é esse o problema do cara ser curado no sábado. Qual que era o problema? Era cuspir na terra. O problema não é Jesus curar o cego. O problema é que Jesus, antes de curar o cego, ele cuspiu na terra. Eu imagino assim, Jesus olhando para os fariseus, tudo em volta lá, Jesus pregando. Aí Jesus, tem uns fariseus aqui, né? Então ele pega e ficava olhando assim. Na minha mente eu vejo Jesus olhando assim. Cuspiu na terra. Qual que é o problema? A terra arou, teve aragem, a água com a terra, gente. Para eles isso era pecado. E aí Jesus ainda vai lá e mexe, mais trabalho. Ficava olhando para eles assim. E aí coloca. Então a questão não era a cura, era o trabalhar. Você vê? E eles condenam Jesus por aquilo. Criticam Jesus por aquilo. Ou seja, uma interpretação na risca, cega da lei, condenar. Uma pessoa foi curada, mas o cara foi curado. Aí vou entrevistar o cego lá, né? Quem te curou? Não sei, eu era cego. Mano, você não viu que não, eu era cego, só sei que ele me curou. João 9, acho que fala. Mas quem foi? Eu não sei, eu era cego. Daí chama o pai, os pais dele, era uma confusão e tal. Jesus era mestre em fazer isso. Os fariseus eram tão legalistas, amados, que tinha um dilema entre eles. Flávio Josefo fala isso, que é um historiador judeu. Ele diz o seguinte, que era um dilema para um judeu saber se podia comer ovo no dia de sábado ou em dias de festas especiais.
Porque a galinha, para dar ovo, ela teve que trabalhar naquele dia, o ovo daquele dia. Ela teve que fazer força. E aí? O ovo era maculado porque a galinha sabia que isso é ou não. Comia ou não? As mulheres, no dia de sábado, não podiam olhar para o espelho. Chegou nesse... Existia a lei era assim, guarda o sábado. Eles começam a criar leis, chamadas leis de cerca. E essas leis se tornaram a lei, que não era lei, entendeu? Eles começaram, então, a mulher não podia olhar para o espelho no dia de sábado. Por quê? Para que ao olharem no espelho e elas vissem um fiozinho branco, elas não fossem tentadas a tirar o cabelo branco e assim trabalhassem no dia de sábado. Eles chegavam a pegar, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Ele pegava a folha do hortelã, achei uma hortelã aqui hoje. Pegou lá, mas antes de eu colocar na minha salada, eu tenho que separar e dar o dízimo ao Senhor. Ele dividia a folhinha de hortelã em 10 pedaços, aí tirava a parte do Senhor. Imagina onde é que ele colocava aquilo para levar, né? Colocava no envelope e levava domingo. Era diferente que época, óbvio. A religiosidade. Então, é possível se obedecer sem se submeter. Que não era isso que Jesus queria. Tanto é, por exemplo, que o adultério era condenado com apedrejamento. Um dia eles pegaram uma mulher, o texto fala em flagrante adultério, levaram até Jesus. Engraçado que só ela fez sozinha, né? O certo foi online, sei lá, qualquer coisa, mas naquela época não tinha internet. Não levaram o homem que adulterou com ela, só a mulher. Já preconceito, né? E aí já levaram ela, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, tal. A lei dizia, tinha que apedrejar. Literalmente, então vamos pegar pedra e vamos jogar nisso aí. E aí o que acontece? Jesus, o texto fala que ele estava escrevendo no chão. E aí tem um monte de conjecturações, tem gente que diz que Jesus estava escrevendo os pecados deles, ou tal. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo, estava desenhando, fazendo caricatura de alguém ali. Jesus escreveu assim, vai fantasma. Aí Jesus parou e falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí saiu um, saiu outro, saiu outro, saiu outro. Jesus conhecia a lei. E Jesus olha para aquela mulher e diz, agora vai. Pergunta para ela, né? Onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém mais aqui. Então vai e não peques mais. Você vê que a submissão é diferente. Eles obedeciam a letra, mas eles não confiavam na lei do amor. Era estranho para eles isso. E existe submissão sem obediência. Existe submissão sem obediência? Existe. E a Bíblia relata histórias de submissão sem obediência. É que quando você se submete, né, existe, por exemplo, a lei dos homens, e as leis dos homens começam a entrar em conflito com a lei de Deus. Um dia, lá em Atos capítulo 4, conta essa história, do 18 ao 20, não precisa você ler, só marca quem está estudando aí. Os discípulos estavam pregando o evangelho, Jesus já havia ressuscitado, e eles começam a pregar o evangelho, e as autoridades judaicas dizem, não é para pregar o nome desse Jesus. Prendem eles, batem neles, fazem um monte de coisa. Não é para pregar. Aí soltam eles estão lá no pátio do templo pregando de volta. Pedro e João, eles mantiveram-se submissos a Deus, mesmo desobedecendo uma lei que era injusta. Que a lei do homem pode ser injusta. Então, resumindo, quando a lei dos homens vai fazer você pecar, ou vai agredir uma vontade de Deus, aí você não obedece. Aí eu me torno submisso a Deus e desobediente àquela lei. E eles desobedeceram. Uma lei temporal, por estar submisso a Cristo. Só que tem um detalhe, quando você olha a passagem lá, você vai perceber que Pedro e João, eles não ocultaram a desobediência deles. Eles não esconderam, vamos desobedecer, mas ninguém vai estar sabendo que a gente está desobedecendo. Só nós aqui. Não, foi público. Eles foram pregar o evangelho e eles sabiam que teriam consequências, assumiram as consequências. Eles estavam dispostos a sofrer as punições que as autoridades resolvessem dar, sabendo que a obediência deles a Jesus publicamente traria glória a Deus. Se em algum momento aqueles discípulos se sentissem culpados, será que a gente vai pregar? Será que a gente pode pregar? Será que não é errado? Não sei o quê. E se alguém nos pegar fazendo aquilo que não é certo, que não pode pregar,
Se eles tivessem esse sentimento, eles não estariam sendo submissos à vontade de Deus. Porque submisso à vontade de Deus é ser submisso a ser obediente a Deus, aquilo que Deus quer. Você está me entendendo isso? Quando um ato realizado com espírito submisso é feito, isso não te gera culpa. Não te gera sentimento de culpa. Um exemplo, na década de 60, os Estados Unidos vivia aquela crise lá dos problemas raciais lá nos Estados Unidos. E mais do que hoje, né? E muitos cristãos participaram daqueles protestos ali, liderados por Martin Luther King e tantos outros. Protestos que não foram violentos, mas eram protestos contra leis injustas de discriminação racial. Então, sim, tinha leis que diziam que os negros não podiam entrar no mesmo restaurante que os brancos. Que os negros não podiam estudar na mesma escola que os brancos, não podiam pegar o mesmo ônibus, coisas absurdas. Mas era uma lei. Só que os cristãos sabiam que todos os homens foram criados à imagem de Deus e que a dignidade é um direito de todos. E aí, muitos cristãos, por exemplo, Billy Graham, né, que já falecido, andou junto com Martin Luther King, ele é branco, Martin Luther King negro, fizeram campanhas juntos, passeatas juntos, caminharam juntos, foram criticados por isso. E cristãos negros entendendo isso, eles começaram a se sentar, eles iam ilegalmente nos restaurantes, nos lugares que eram reservados para os brancos, sentavam em ônibus, em lugares que eram só para os brancos, e sentavam-se nos restaurantes, sabiam que estavam desafiando abertamente as autoridades, desobedecendo às autoridades, mas estavam obedecendo uma lei mais alta, a lei de Deus. E eles sabiam que teriam consequências, foram presos, espancados, tudo isso. Mas fizeram isso livre de culpa. Então, o discípulo, ele luta para manter uma atitude de confiança total na autoridade de Deus. Não importa o preço, se você vai sofrer consequências ou não. Pastor, mas se eu fizer isso, no meu emprego tem uma situação assim, assim, assado. Vamos deixar prático para você. O teu chefe quer que você burle um negócio lá. Quer que você altere um documento. Quer que você altere um imposto. Sei lá, faz alguma coisa. Diga que você não está, que ele não está, né? Sabe aquele chefe, você já passou por isso, só faz você mentir? Você vai dizer assim, pastor, e aí? Se eu não falar o que ele quer, eu vou perder o emprego. Qual que é a lei que está mais alta? A obediência à autoridade direta, que é ele ali, ou a de Deus? A de Deus. Então você vai dizer assim, eu não vou fazer isso. Então você vai perder o emprego. Então eu tenho que aceitar isso, perca o emprego. Mas a gente com questão, ultimamente, esses últimos anos, né? Nós estamos negociando demais, né? Não, mas veja bem, o pecado é dele, não é meu. Se torna prático isso. Daí essa questão de ser discípulo, ela tem que ser prática para a nossa vida. É no seu trabalho, na sua forma de negociar, na sua forma de viver. A lei de Deus é maior. Então tem 4 verdades que eu quero comentar de forma rápida com você. Verdades bíblicas que nos orientam a respeito da submissão. Primeira coisa, diga comigo assim: a autoridade de Cristo é suprema. Lucas 14, versículo 26 e 27, diz assim: se alguém vem a mim, esse texto é bem conhecido. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E esse texto está falando da autoridade do qual uma pessoa se submete. Não está falando de afeto natural, não está falando de submissão. Ele está dizendo que a submissão a Cristo, que a sua confiança nele, em Jesus, tem que ser tão grande, tem que ser de tal forma grande, que se comparada a uma ligação com alguma autoridade aqui na terra, um relacionamento aqui na terra, essa autoridade, isso tem que ser conflitante, é como se fosse quase ódio. Não é dizer que você vai odiar seu pai e sua mãe. Está dizendo o seguinte: você sabe que você vai obedecer mais a Deus do que seu pai e sua mãe. Você vai obedecer mais a Deus, você vai estar mais ligado a Ele.
E essa submissão completa, a autoridade de Jesus, aí fora parece irracional. Por quê? Aí você começa a ligar os pontinhos. Somente alguém que já morreu para si mesmo pode fazer de Cristo Senhor. Você tem que ter morrido para si mesmo, para fazer a vontade dele. Imagine uma situação, vamos criar uma situação aqui, talvez já viu algo parecido. Uma mulher casada, tem filhos pequenos e é agredida pelo marido. Ou o marido abusa de alguma forma. O marido é traficante. No livro A Formação do Discípulo, Kate Phillips fala disso, um caso lá de uma senhora que ela era casada com um traficante nos Estados Unidos, e aí ele fazia, ela tinha as crianças pequenas, então amarrava droga nela para passar a fronteira, porque ela estava com o nenê, tudo, ninguém revistava, ou tal, tudo isso. E ela se converte, chega uma hora que ela conhece Jesus, e agora? Fora os abusos do marido. A quem ela se submete? A Cristo ou ao marido? A Cristo. E isso talvez significasse até uma separação, alguma coisa assim, por causa dos abusos e tantas outras. Jesus não deixou dúvidas, amados. A autoridade de Cristo é suprema. Jesus disse a ninguém chamei de mestre, porque só há um mestre que é Cristo. Enquanto a gente luta para entender o que é essa confiar, o que significa se confiar em Deus, Jesus diz lá em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meus discípulos. Pensa nas bênçãos que tem sobre a sua vida, que você tem como preciosa: sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, seus amigos, sua reputação, seu lar, sua casa, seu trabalho. Qualquer um desses elementos aqui, dessas situações, pode se tornar um Deus na sua vida. E Jesus está falando assim: se eu não estiver à frente deles, é isso, não é o odiar, não quero saber dessa mulher mais. Vira as costas. O cara vai se aproveitar. Não, eu tenho que servir a Deus, ela não deixa. Não, isso não pode se tornar um Deus. Nós temos que admitir que se a gente quisesse levar junto, tudo isso não vai dar. Deus tem que estar em primeiro lugar. E aí Deus nos lembra: você é um homem morto, você é uma mulher morta. Nós somos discípulos de Jesus. E discípulo já morreu. Se você é um discípulo, você já morreu para si mesmo. Você já morreu para tuas vontades. E um homem morto não tem possessões. Um homem morto não tem direito. Um homem morto não tem direito a essas bênçãos quando Cristo se torna Senhor da sua vida, porque agora tudo que ele tem é dele. Sabe o que tem? Tudo que você tem é emprestado para você. É isso que o cristianismo ensina. É isso que Jesus ensina. Se Deus escolher na sabedoria divina dele me dar essas coisas que nós amamos, que eu amo, nós temos que saber que ele faz e vai nos dar de graça. E vamos continuar se deleitando nele. Mas isso eu tenho que ter um entendimento. É que nem alguém chegar aqui correndo para o Valcir: Valcir, roubaram a tua Ferrari lá fora. Aí eu compro o bombeiro. Não, é quase, né? Mas roubaram a tua Ferrari. O Valcir fala: eu tenho um carro vermelho, mas não é uma Ferrari. O Valcir nem se preocupou aqui. Por quê? Porque não tem uma Ferrari. Esse morrer para si mesmo é bem complicado, né, amados? Se hoje chegar uma notícia, eu lembro, esses dias ele estava assistindo, não sei se ele está assistindo aí, o Emerson Macedo, um irmão nosso lá de Curitiba. Um dia choveu um monte, começo da igreja, nós recém-casados, choveu um monte, foi ninguém na igreja, foi eu, a Karina, ele, a esposa, e mais o Juliano, acho que André, alguém assim, pouca gente. Eu falei: vamos orar então, só hoje? Vamos orar. Chegou uma hora lá, Deus falou comigo assim: vai lá e fala para o Emerson que ele vai perder o emprego dele amanhã, para ele agradecer a Deus que amanhã ele vai ser mandado embora. Eu falei: Jesus amado, acho que até falar que ele vai perder o emprego, tudo bem, mas tem que ser amanhã. Aí eu fui, aquela oração não acabava mais, porque eu acho que eu não ia falar com ele, até me ajoelhei do lado dele assim. Deus está mandando você se alegrar, porque amanhã você vai ser mandado embora. E é Deus que está.
Eu cheguei em casa, já contei para a igreja essa história. A Karina perguntou o que Deus falou com o Emerson. Expliquei para ela. Ela falou: o que você vai fazer agora? Eu vou orar a noite toda para ele perder o emprego. Senão ele nunca mais volta na igreja. Ele falava: nunca conta essa história, senão os caras não vão vir para a igreja. O pastor ora para os caras perderem emprego. Enfim, no outro dia, 9 horas da manhã, ele me liga, rindo. Falou: cara, eu cheguei no trabalho. Ele trabalhava no Sicredi lá em Curitiba. A carta de demissão dele estava em cima da mesa. Oh, Jesus, obrigado. Depois eu vi: puxa, meu Deus, o dízimo dele era bom, Senhor. Ajudava a igreja. E Deus abençoe, ele está no Banco Brasil, logo em seguida, alguns meses depois, está até hoje lá. Mas, amados, se alguém chega para você e fala isso, se alegre, que amanhã você vai perder teu emprego, tua casa. Nós conversávamos esses dias, né? Eu penso aqueles irmãos, a população inteira, não só os irmãos, não só a igreja, na Ucrânia. Pessoas que às vezes a gente tem segurança, não, mas eu tenho casa, eu tenho 3 casas, eu tenho casa aqui, tenho casa lá, eu tenho emprego, tenho um emprego público, eu tenho uma empresa, eu tenho sei o quê. Mas os caras invadiram e o cara perdeu a vida dele. Perdeu os negócios, os móveis, se não perdeu família ou vida. Imagine o que é isso. Porque essas coisas terrenas são passageiras. Consegue perceber? Ah, pastor, mas aqui não vai ter guerra. Mas pode acontecer outra coisa. E por que não um dia guerra? Vocês estão vendo como isso é? Solte isso para que Deus te dê isso. Porque você é um homem morto, uma mulher morta que morreu para si mesmo. Alguns cristãos estabelecem condições para a obediência. Ah, mas eu vou obedecer, Senhor. Eu lembrei de uma história aqui de um amigo. Eu vou para tal lugar. Mas eu vou para onde o Senhor mandar, só não vou para tal lugar. E aí Deus fala: mas eu quero que você vá. E aí? Farei tudo que o Senhor me ordenar. Mas se o Senhor garantir que o Senhor vai fazer isso. Cara, não tem condição para a obediência a Deus. Né? Quando a gente faz isso, a gente está dizendo: não vou a lugar nenhum, nem que o Senhor faça. Eu não quero. Agora, quando a gente estabelece condições para obedecer a Deus, a gente está negando a confiança. Deus, eu vou fazer se o Senhor me abençoar. Eu vou fazer, se o Senhor me der essa porta, eu vou fazer aquela oferta. Se o Senhor me fazer isso, eu vou servir ao Senhor. Ixi, não confio em Deus. Josué para o Jordão, para que o rio Jordão se abrisse, para que eles atravessassem, Deus falou, foi diferente de Moisés. Deus mandou: Moisés, levanta a vara aí, manda o mar abrir. Tal. O mar se abriu. Agora, Josué, Deus falou: coloque o pé nas águas. Se eu fosse eu no lugar de Josué, eu falei: por que o Senhor falou para Moisés só falar? E eu tenho que pisar. Imagina aquele rio vindo, e ele... E, gente, não é um riozinho assim que só vai uma prainha. É desbarrancado o Jordão. Eu nunca fui lá, tá, mas... Teve que colocar o pé, e aí as águas pararam. É dar passos. Qualquer reserva contra essa submissão demonstra que a gente está achando que a gente sabe cuidar de nós melhor do que Deus sabe. Deixa Deus cuidar de você. Se submeta, se entregue. Então lembre, amados, a autoridade de Cristo é suprema. Diga: a autoridade de Cristo é suprema. E outra coisa, Cristo reina por autoridade delegada. Cristo reina por meio da autoridade delegada. Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E aí ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele estava implícito aqui, o investimento da autoridade dele nos discípulos. Eu recebi autoridade e eu vos dou autoridade. Ele delega autoridade. Jesus um dia falou para os discípulos: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha a cadeia de autoridade. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem te ouve, ouve a mim. Ouvindo a mim, está ouvindo a Deus. É isso que ele estava dizendo. A cadeia de autoridade, Cristo representava o Pai. E os discípulos representavam a Cristo. Ou seja, se alguém recebesse um apóstolo na sua casa, era a mesma coisa que estar recebendo a Deus.
Se alguém receber um discípulo na sua casa, é a mesma coisa que está recebendo a Deus. Por isso que Jesus fala: qualquer que fizer isso a um dos meus pequeninos fez isso a mim. E nós temos que resgatar isso dentro do nosso ensino, como igreja, como cristãos. Ensinar nossos filhos a obedecer à autoridade, sim. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus para nosso proveito, para nossa proteção. Uma vez bati o carro lá em Curitiba, estava vindo um encontro, teve um engavetamento, né? Bateu um carro, outro, daí nós, daí outro atrás, aí foi. Nós estávamos vindo de um culto, uma conferência na aba. Aí descemos do carro, tal, bateu numa moça que era de Maringá. Não sei que igreja, estava numa conferência da PIB. Aí a gente começou a conversar, tudo crente. Aí o último cara não era crente, o cara acho que ficou meio deslocado assim: ixi, eu tenho que pagar esse negócio aqui. Ele falou assim: eu não sou crente, mas meu primo é pastor. E eu lembro que, eu acho que eu estava com um documento atrasado, uma coisa assim. Aí o guardinha chegou assim: senhor, vou ter que reter, eu acho que o seu carro aqui, porque o documento está atrasado. Então, sabe como é que é, né? A gente podia ver alguma coisa, assim, começou a dar aquela voltadinha assim, tipo... Aí eu falei para ele: quem tem mais novo é mais bocudo, né? Alguém já acha eu bocudo agora, imagina quando eu era mais novo. Falei: seu guarda, seu gualda, né? Que nem dizia o Zé Colmeia. Seu gualda, eu entendo que as autoridades são constituídas por Deus para a nossa proteção. E se o Senhor está aqui para me proteger, então pode fazer o que for, porque de repente, se a gente faz uma coisa aqui, o seguro da moça, que é o responsável, não vai nem pagar. Então, fica tranquilo. Se tiver que ir para o estacionamento, vai. Ele: não, claro, é ok. Ainda citei até o versículo para ele. Paguei o carro lá, paguei a multa, paguei o estacionamento do Detran e fui lá. E o seguro pagou o carro. A autoridade é para a nossa proteção. A Bíblia fala para nós orar por nossos governantes, pelos reis, para que nós tenhamos paz. Então, se não importa, hoje nós temos o Bolsonaro de presidente, amanhã, depois não sabemos se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Lula, se vai ser o Moro, quem vai ser. Está na mão de Deus, né? Não tem nada certo. Tudo isso é na mão de Deus. Não importa quem seja, nós temos que se submeter, respeitar, abençoar, orar. O prefeito, o governador, é o nosso papel, o juiz, o STF, quem for. Enquanto não estiver fazendo leis ou fazendo coisas ilegais, nós obedecemos. E existe a lei, esses próprios homens que são governantes estão debaixo de uma lei maior que eles não podem infringir, respeitar, tem toda uma cadeia de autoridade. Mas a Bíblia diz que é Deus quem concede. Então Deus dá autoridade. Você é autoridade sobre seus filhos. Meu irmão, você é autoridade sobre seus filhos. Filhos, vocês estão debaixo da autoridade dos seus pais. Enquanto estiver dentro da casa, lá com a sua família, você tem autoridade. Exerça a autoridade. Ensine eles que quando eles obedecem a você, eles estão obedecendo não simplesmente a você, a Deus. Igreja, quando você obedece ao seu líder de célula, ou ao seu pastor, você está obedecendo a Deus. Vai tomar uma decisão difícil. Não estou dizendo que você tem que obedecer, mas o que é que eu faço se ele for para não fazer? Ouça, busque conselhos. O que você acha? Ore comigo. Não venha comunicar. Olha, eu fiz um negócio assim, quero que você ore. Tá bom, Deus tem misericórdia de você, tomara que dê certo. Eu vou mudar de cidade, então eu queria que você ore. Tá bom. Mas não, é proteção, é um guarda-chuva. Olha, eu tenho essa proposta e essa proposta. Eu tenho essa oportunidade e essa oportunidade. Ore comigo, abençoe. Quando você faz isso, você não está dizendo que você confia que aquele homem é o suprassumo do sumo. Não, se confia num princípio chamado cadeia de autoridade. Que se eu me coloco debaixo daquela autoridade, ela representa a Cristo. Cristo é Deus. Ou seja, eu estou me colocando debaixo da vontade de Deus. E Deus, por causa dessa tua atitude, você tem o ato de se submeter, Deus vai te honrar. Lá no teu emprego, no teu trabalho, tem aquele superior seu, tem uma cadeia autoridade, tem um superior teu que não dá para engolir o cidadão, mas ele faz parte. Se submeta, isso te protege, isso te abençoa. Não vá contra, não vá para derrubar, não, se submeta. Amados, você não vê cristãos no Novo Testamento
querendo derrubar governo, fazendo não sei o quê. Ó, esse imperador que tenta matar a gente, que não sei o que, ainda vamos fazer uma revolta, vamos fazer. Não faz isso. Paulo, perseguido pelo Império Romano, ele ensina, submeter a toda a autoridade, orai por elas. Toda a autoridade é constituída por Deus. Vamos matar o imperador, vamos fazer. Não fazem nada disso. Deus reina por autoridade delegada. E quando nós entendemos esse princípio, nós estamos dizendo assim, Deus, nós confiamos em Ti. E às vezes a autoridade é difícil mesmo, não é. Só que ele não está te fazendo pecar, ela é difícil, ela peca, ela faz um monte de coisa. Mas o que se faz? Eu me submeto e Deus me honra. Você está entendendo, amados, o princípio da submissão? E nós estamos perdendo isso. Se fala num casamento, se fala em cerimônia de casamento, esposa, seja submissa ao vosso marido. Que isso? Feminismo é do capeta, é do diabo, é do janho, do coisa ruim. Deus fez a mulher de uma forma diferente, especial, forte, sim. Mas é um vaso mais frágil. Está dizendo a forma de tratar, de cuidar. Homem, você tem responsabilidade sobre a sua esposa. Você é responsável sobre cuidar, sobre protegê-la. Existe uma cadeia de autoridade. Ser submisso, olha que coisa linda. Ser submisso, o que é? Submissão, debaixo da mesma missão. Então, esposa, seja submissa ao seu marido, ou seja, vocês estão debaixo da mesma missão de vida. É isso. Igreja, seja submissa a Cristo, ou seja, nós estamos debaixo da mesma missão de Jesus. E aí o que a gente faz? A gente olha o que Jesus fez. O que ele fez? Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Jesus fala, eu faço aquilo que o pai faz. Então, esse é o caminho. Se submeta. Filho, se submeta ao seu pai. Isso vai ser bênção para você. Deus abrirá porta sobre você. Talvez teus pais não sejam cristãos, sei lá, teu pai seja ruim, fez um monte de coisa errada. Mas quando você se submete, Deus honra a tua submissão. Nós precisamos resgatar isso. Em terceiro lugar, você recebe autoridade por meio da submissão. A autoridade exercida por alguém é determinada pela autoridade ao qual essa pessoa se submete. Jesus, certa vez, encontrou um centurião romano, lá em Lucas capítulo 7. E esse centurião vai até Jesus, e esse centurião, que era um oficial romano, do exército romano, ele disse que se Cristo dissesse uma palavra, o servo dele, que estava na casa dele, que estava doente, Jesus dissesse uma palavra, o servo ia ser curado lá na casa. Ó, tem um servo, vamos trazer para o dia de hoje, tem um amigo que está no hospital, doente, Jesus. E eu queria uma visita no hospital do Senhor, para o Senhor curar ele. Jesus podia fazer isso? Podia. Mas Jesus falou assim, ele falou assim, não precisa ir. Jesus, vamos lá, eu tenho carteirinha, eu sou capelão, eu vou lá. Tenho carteirinha do Sinédrio para ir no hospital de Jerusalém. Ele falou, não precisa ir. Basta uma palavra sua daqui. E ele será curado. Daí ele explica, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando. E quando eu digo a ele vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Mas ele explica, por que ele tem autoridade? Porque ele estava debaixo de autoridade. Acabou que fica bravo com a igreja, acha que alguma coisa ruim aconteceu. O pastor torce para operário, eu vou mudar de igreja. Aí ele vai lá e, não vou mudar de igreja, vou começar uma igreja. Aí ele começa uma igreja, mas está debaixo de quem, meu amigo? Foi o Espírito Santo que mandou. Beleza, Deus mandou, vai lá. Mas você tem que ter uma cadeia de autoridade. Um conselho da cidade que abençoe. Por isso tem o PEN, tem conselho de pastores, tem tudo isso. É uma cadeia de autoridade. Quem se submete, aquele homem compreendia o poder da delegação de autoridade. Enquanto ele estivesse submisso aos seus líderes, toda a ordem que ele desse aos soldados dele, levava consigo a autoridade do imperador. Se ele dissesse para o soldado mais raso lá, faça isso, faça aquilo, era a mesma coisa que César, o imperador romano, lá em Roma, estivesse mandando aquele cara fazer. Então se submeta e entenda que existe uma delegação de autoridade. Por isso, amados, que nós podemos orar por pessoas doentes. Por quê? Porque nós nos submetemos a Jesus. Jesus submete ao Pai. Jesus tem poder para curar. Se eu submeto, quando eu oro, é Jesus que está curando. É Jesus que está tocando. Percebe? Entende isso? O centurião recebeu esse princípio e reconheceu esse princípio em Cristo.
Por isso a pessoa que não é submissa, ela não tem direito de exercer autoridade. Imagine você está num trânsito, já estou encerrando, está no trânsito e aí de repente você para e tem um louco lá, apitando lá e tal, parando o trânsito, a paisana. Você vai passar por cima, esse doido e tal, ninguém vai fazer isso. Ele está querendo arrumar o trânsito, mas ele não tem autoridade para aquilo. No outro dia você passa lá e está lá o cidadão, o mesmo cidadão, só que ele está fardado, ele está com o uniforme da polícia, ou é Diretran aqui também, né? Do Diretran, está lá o uniforme da polícia, apitou, você vai parar na hora. Mas por que você não parou no outro dia? Porque ele não estava revestido de autoridade. A farda ali estava dizendo, ele é uma autoridade. Se eu não tenho autoridade, não tenho como conseguir fazer. Se submeta. Eu creio que muitas vezes nós temos problemas. Isso não é regra, gente. Cuidado, né? Você tem que examinar. Situações que nós passamos, será que eu não estou em alguma área sendo insubmisso? À família, ao trabalho, a Deus. Eu e você não temos nenhuma autoridade como cristão, a não ser que venha de Cristo. Por isso, amados, Cristo reina através da autoridade delegada. Deus usa pessoas. E nós como igreja também entendemos isso. Eu sou o pastor titular da igreja hoje, mas existe uma equipe de pastores, existem líderes de célula, líderes de departamento, líderes de ministérios que exercem autoridade. Então se um dia você recebe a visita de um deles, uma direção de um deles, você está recebendo a gente. Porque é a cadeia de autoridade. Não, mas eu quero falar com o pastor. Aí a gente vai perguntar para você falou com o teu líder? Pastor, não estou em célula. Tudo bem, então a gente vai arranjar uma célula e vamos buscar. Tudo bem. Não falei. Porque às vezes o líder de célula, ele conhece mais da sua vida, os detalhes da sua vida do que eu. E eu vou dar um conselho, mas eu não sei o todo. Ele lá sabe. Vocês estão entendendo? A importância. E às vezes ele não vai saber como fazer, aí ele vai perguntar, pastor, o que eu faço sobre isso? Ou sobre essa situação. Cadeia de autoridade. A Bíblia fala lá em João, 3 João, que o apóstolo João falou para Gaio, para que ele não obedecesse um tal de Diótrefes que tinha na igreja, que eu dizia que é Idiótrefes, era o cara lá no da igreja, porque o Diótrefes não obedecia a João, não aceitava o apostolado de João. Daí João fala, não obedeça esse cara só está atrapalhando a igreja aí. As pessoas chegam aí, ele espalha, manda embora da igreja, faz confusão. Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, 14, se alguém desobedece ao que dizemos nessa carta, marque-o, não se associe a ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Pastor, nós estamos tudo para crente, nós temos que amar, beijar, abraçar, tudo bem. Mas se alguém não obedece, cuidado. Coração insubmisso, pessoas que não se submetem, não ande junto. O cristão que se recusa a submeter aos que têm autoridade sobre ele é como nem uma criança que fugiu de casa. Se diz, apareceu uma matéria de um menino lá no Manaus, né? Fugiu de casa, pegou avião, gente, foi parar em Campinas. Sem documento, sem nada, toda uma confusão que deu. O cristão que não se submete à autoridade é aquela pessoa que quer viver sozinho, quer se virar sozinho, não quer estar a criança que não quer ter submissão de ninguém, supervisão de ninguém. E aí se priva de alguns direitos espirituais. Mas deixa eu dizer algo para você, prático. Quando você chegar, jovens principalmente, mas a todos nós, você chegou num lugar, descubra quem que é a autoridade naquele lugar. Não chega falando, dando ordem, calma aí, quem que é o líder aqui? Essa é a pessoa que tem que respeitar. Esse é o cara que tem que submeter. Esse eu tenho que... eu tive uma ideia, calma aí, cara. Você sabe quem que manda aqui? Você sabe que existem conceitos, autoridade. Não chega, você pode estar cheio das ideias, cheio da capacidade, cheio do talento, tudo isso é Deus que te mandou lá, mas antes vai ter que se submeter à autoridade. Descubra quem que é a autoridade no teu trabalho, na tua escola, na tua célula, seja onde for, seja no jogo de futebol, seja onde for. Seja no campinho lá que você vai jogar a bola, quem que é o dono da bola, quem que é o dono da quadra, quem que é... Vocês já viram pessoas que vão dizer, opa... E aí, por isso é o que Jesus fala, quando você for convidado para um jantar, não sente lá na frente, sente lá atrás. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque é melhor alguém chamar, vem para frente aqui pertinho, do que alguém dizer, cara, sai daí que esse lugar não é teu.
Isso aí é a mesma coisa você chegar num lugar falando, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assado. Calma, senta lá atrás, já tem alguém ocupando esse lugar aqui. Submissão. E se tem um negócio bom, é você pegar para ter essa liderança, assim, tal, é você deixar a pessoa esperando um pouquinho, se submeter um pouquinho. Se a pessoa não consegue, Marquinho, não dá para ser líder, não dá para liderar, não dá para fazer nada no reino. Só que a Bíblia também fala, depois vocês vão conversar mais sobre isso nas células, mas em João 4:1, a Bíblia nos ordena a provar os espíritos. Não se submeta a qualquer coisa, prove o espírito. Vê se vem de Deus, se alguém... Não vai deixar qualquer um colocar a mão na tua cabeça. O cara tem a vida tudo torta, troncha e tal, não sei o quê. Provai os espíritos, principalmente quando está falando do reino, né? E em último lugar, discípulos exercem autoridade servindo. Nós exercemos autoridade quando servimos pessoas. Vou deixar as referências aqui, depois você lê Marcos 10, 42 ao 45. O amor espiritual serve. Se você não veio para ser servido nessa terra, você veio para servir. Se você é um discípulo de Jesus, amados, o discipulado, a liderança, ela é exercida servindo. O serviço é mais alto nível de liderança. Sirva pessoas. Existem poucas coisas que eu acho que marca tanto a primeira impressão de alguém do que servir alguém. Quando você faz algo por alguém. Alguém que você nunca viu na vida, de repente você pede algo, o cara vai lá e faz por você. Você, porra, não conhecia. Quantas pessoas já vieram para a igreja porque aconteceu, dele tinha uma necessidade, e a igreja, algumas pessoas da igreja, quando eu digo alguém, é a igreja indo, né? Quando um de nós vamos fazer algo, é a igreja indo. Faz algo. Aquilo serviu a pessoa. Você ganhou o coração. Se serviu. Quantas pessoas nós conhecemos são marcadas por serviço? Por servir, por fazer algo. E às vezes é algo braçal, às vezes é algo, sei lá. Às vezes é espiritual, não importa. O mandamento de Jesus é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Nós não servimos por orgulho, por temor, ou simplesmente por desejo de algo. A motivação do discípulo de Jesus é servir por amor. O bem-estar do nosso irmão tem que estar à frente do nosso. Isso é se submeter, é servir em amor. Nós exercemos essa liderança, essa autoridade, servindo em amor. Eu quero te convidar a ficar em pé. E quero orar com você essa manhã. Quero orar por você que está na sua casa. Essa relação de submissão e autoridade que Deus nos ensina na palavra. Amados, isso é como se fosse o corpo, o nosso corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. O sistema nervoso central desse corpo é a questão de submissão e obediência a Deus. Nós só podemos funcionar corretamente como igreja, como corpo, se nós vivermos essas verdades. Se submeter, essas verdades da autoridade. E aí vale a pena você refletir comigo essa manhã. Você tem tido uma atitude interior de confiança em Deus? Nesse Deus soberano, nesse Deus amoroso, nesse Deus onisciente? Primeira coisa, submeta-se à vontade de Deus. Deus, eu confio no Senhor. Ah, pastor, às vezes tenho dificuldade de confiar no ser humano, mas em Deus eu confio. Só que aí Deus nos mostra que Ele age através do ser humano. A autoridade de Cristo é suprema na sua vida. Se Deus falar para você, ó, sai, mude. Se Deus falar, deixa. Se Deus falar, faça. E quando a autoridade delegada toca na sua vida, como é que você age? Você se submete, assim como você ia submeter a Cristo. Mas eu não estou dizendo de você se submeter de olhos fechados. Vamos dar um exemplo aqui como igreja. De repente eu tomo uma atitude e você não concorda muito com aquilo, mas você se submete. Qual que é o teu papel? Pastor, eu quero entender por que você fez isso, por que você falou aquilo. Eu não entendi, eu tenho tido dificuldade para compreender por que você faz desse jeito. Tenho dificuldade, por que você torce para operar. Por quê? E aí você vai lá, senta com a pessoa. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Eu posso exercer autoridade porque eu tenho me submetido à autoridade? Você tem submetido à autoridade? Se você não tem, você tem que dizer assim: Deus, me perdoa.
Senão você nunca vai poder exercer autoridade. Às vezes a tua casa está um caos. E aí você vai ver, pois é, mas eu não obedeço meu patrão, meu chefe. E daí nem meus filhos estão me obedecendo mais. E em último lugar, eu exerço autoridade servindo. Você quer ser líder, você quer servir pessoas. Sabe como vai ser? Pastor, meus filhos não me submetem, às vezes, sirva-os. Sirva-os. Tenho tido dificuldade com os funcionários lá. Claro, tem os pormenores, outras situações. Mas comece a servir eles, ver se o coração deles não vai mudar para com você. Lembra aqueles homens, os valentes de Gideão? Eles gritaram por Deus e por Gideão. Eles lutaram. Pai, nessa hora nós queremos apresentar nosso coração, nossa vida a Ti, Senhor. Queremos pedir perdão a Ti em primeiro lugar pelas vezes que não fomos submissos à Tua vontade, que desobedecemos à Tua vontade. Queremos pedir perdão pelas vezes que desobedecemos ou não fomos submissos às autoridades que o Senhor constituiu sobre nossa vida. Senhor, nós queremos declarar o nosso desejo de andar numa atitude de confiança total ao Senhor. Dentro do nosso coração, sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, nós confiamos em Ti. Senhor, cuida de nós, ó Pai. Senhor Jesus, que nós possamos ver também toda a autoridade delegada, Senhor. Desde a mais próxima, do pai, da mãe, do patrão, do líder, do pastor, do prefeito, do governador, do presidente, ser pessoas em forma de governo. Senhor Jesus, que nós possamos ver eles como autoridades delegadas instituídas por Deus. E o nosso coração mude e ore por essas pessoas. E quando eles errarem contra nós, nós oremos, ó Pai. E se for preciso, Senhor Jesus, nos submetermos à Tua vontade, além da vontade do homem, assim nós faremos. Pai, que nós possamos exercer a nossa autoridade, porque nós estamos num fluxo de autoridade. Exercemos a autoridade porque somos submissos, ó Pai. Seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de um trabalho, seja onde for. Pai, que esse seja um princípio norteador da nossa vida pessoal, aonde quer que estejamos, ó Pai. E que nós possamos exercer a autoridade, servindo um ao outro, servindo pessoas, conquistando essa autoridade. Sabemos que o Senhor nos deu, mas que possamos conquistar com o nosso serviço, abençoando pessoas, tocando vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém.